Hoje, depois aqui do nosso segundo momento da mesa, teremos lá no Armazém do Campo, para quem tiver a disponibilidade, né, esse espaço importante da MST aqui de Brasília, o lançamento do livro do Dr. Júlio Araújo, né, nosso companheiro de todas as lutas, um livro que ele debate a DPF das favelas, a DPF 635, né, que foi também uma ação importante aí no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em que ele está debatendo, né, os... Vou até ver aqui. Não, mas o nome, tinha até anotado aqui, segurança pública nas rédeas da Constituição, né? Então, esse debate da segurança pública na DPF 635, já fica também esse convite aqui. E passando, então, essa palavra para o nosso Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, que atua nesses múltiplos campos dos direitos humanos no Brasil e no Rio de Janeiro. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Agradecer pelo jabá da Mariana, saudar aqui a Deise, saudar o Jonatas, a querida Emília, agradecer pelas palavras, saudar o desembargador Prazeres, saudar todo mundo que tá aqui com a gente, né? É um prazer grande rever tantas pessoas queridas, e num momento que é um pouco de celebração, eu acredito, nessa trajetória da campanha Despejo Zero, que acho que tem produzido resultados incontestáveis, e um pouco também de reflexão crítica, de apontamentos, para que a gente consiga avançar ainda mais nesse tema, né? Eu falo aqui como Procurador Regional do Direito do Cidadão adjunto no Rio de Janeiro, e também como coordenador do GT Reforma Agrária e Conflitos Fundiários da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a PFDC. E a gente pôde acompanhar, a Deise estava falando um pouco dessa trajetória, a gente acompanhou bem de perto esse caminho, né, que vem lá, Resolução 10, Recomendação 90, a DPF, projetos de lei, as decisões cautelares, a decisão da transição, a Resolução 510. E eu acredito que esse tema e toda a trajetória da própria campanha, né, foi realmente um momento histórico para a gente colocar no âmbito da jurisdição constitucional o direito à moradia e o direito à terra num patamar minimamente aceitável. Eu acho que a DPF 828 ela produziu uma conjuntura muito improvável, né, uma conjuntura muito difícil, ela produziu resultados, e ela produziu essa virada, como bem colocado pelo Jonatas, na discussão sobre propriedade, sobre como pautar o judiciário na discussão dos conflitos, né? A gente percebe, a partir da experiência lá do TRF2, como no caso do Horto, mas não só no caso do Horto, em outros casos, que a gente está vivendo agora, depois que instalou a comissão, que eu brinco que é um tempo de colheita lá. Em 2 anos de comissão, a gente começa a ver que os casos vão se resolvendo, ou vão dando algumas soluções, e vejo que o judiciário também se empolga, né? Começa a ver que aquela coisa, né, de fazer tanta reunião para lá, reunião para cá, visita, não sei o que lá, que a gente, por exemplo, está aqui do lado de cá, está um pouco acostumado, que começa a dar resultado e começa a não só colocar esses direitos em pé de igualdade ou garantir uma discussão conciliatória sobre um tema que muitas vezes era resolvido numa canetada, mas também por humanizar o conflito, né, pelas várias características e abordagens que são feitas. Então, não há dúvida que houve um avanço enorme na compreensão desses processos e uma certa internalização, né, pelo judiciário ou por parte dele na aplicação e na utilização dessas ferramentas, né? No caso do Horto, por exemplo, o caso do Horto era visto no judiciário como um fracasso do judiciário, porque uma decisões transitadas em julgados de remoção não eram cumpridas, a comunidade resistia ao cumprimento dos mandatos e era vista como um grande obstáculo, né? E não se passava pela cabeça não cumprir aquilo, né? Na cabeça do judiciário era um grande engodo o Horto, mas não se pensava em momento algum em se criar um outro mecanismo que desse uma solução diferenciada para esse caso, né? E o que aconteceu? Uma conjunção de vários fatores, né? A comissão,
o diálogo que nós abrimos na Secretaria-Geral da Presidência, que também perguntou para mim, eu lembro muito bem que eu falei, mas eles falaram assim, mas está transitado em julgado, né? O que nós vamos fazer? Eu falei, mas nada impede de se conciliar essa altura do campeonato, né? E acho que tem uma mudança muito grande, né? Mas eu queria apontar, lançar alguns pontos, né? Ainda que eu não esgote essas discussões, para a gente pensar em como avançar nesse tema, né? Principalmente pensando, né, e olhando para o desafio de fortalecer os ditames da resolução, fortalecer as comissões e institucionalizá-las cada vez mais. Acredito que esse é uma tarefa importante, além de ampliá-la no âmbito de outras instituições. A Deise mencionou aqui essa questão interinstitucional, a gente identificar também o papel de outras instituições, como a minha, né, como o Ministério Público, para a gente também naturalizar essa dinâmica de tratamento desses conflitos dentro dessa perspectiva, né? Como eu disse, né, em primeiro lugar, assim, eu vejo que teve um avanço, né, nessa humanização do conflito, no equilíbrio entre os direitos envolvidos, que é notória e é super relevante, né? Só que não dá para dizer, claro, que houve um pleno equilíbrio. O que aconteceu foi que havia um descompasso muito grande, né, no olhar sobre ocupações, sobre o direito à moradia, e que, de repente, a gente consegue criar um ambiente, pelo menos, em que se pode discutir a falta de políticas que é subjacente à existência daquele conflito, né? Se existe uma ocupação, se existe um território não regularizado, não demarcado, isso é fruto de uma falta de uma política pública que deveria estar sendo implementada naquele lugar. Então, a gente percebe que, por mais que ainda a gente não possa dizer que o direito à propriedade, o direito à moradia estejam ali sendo tratados de fato em pé de igualdade, o fato é que houve um aumento dessa preocupação e um olhar que reconhece que se tem um conflito, possivelmente, aí na Justiça Federal isso é ainda mais evidente, né, dado que muitas vezes os imóveis, por exemplo, são públicos, você tem uma discussão a fazer em relação a uma política pública ou a uma falta de uma política pública. Então, eu acho que esse é um ponto de avanço importante que a gente precisa melhorar, precisa aprofundar, mas, sem dúvida, algumas comissões, né? E aí entra um segundo ponto, né? Algumas comissões, eu acho que avançaram nesse ponto. O segundo ponto, eu acredito que tem a ver com... E, embora a gente veja o CNJ muito bem organizado para fazer esse debate, e apontando caminhos e indicando discussões, embora haja resistências, como foi bem dito aqui, ainda há um descompasso muito grande entre os tribunais, né? Muita resistência nos tribunais e aplicações muito desiguais entre as comissões. Eu acho que é um desafio grande para a gente uniformizar estruturas e procedimentos sobre o funcionamento dessas comissões. Lá no Rio mesmo, né, a gente vê o Tribunal de Justiça, a gente vê um funcionamento muito aquém, né, do que se espera, e a gente recebe relatos a todo tempo dessa dificuldade de um funcionamento minimamente adequado. Acho que é um desafio pautar isso. O Conselho da Justiça Federal procurou, de certa forma, organizar, padronizar alguns pontos, né? E acho que, por exemplo, a questão da estrutura, a questão de certos procedimentos e a questão da própria natureza, também, que foi mencionada aqui, qual que é a natureza final da comissão, né? Que eu acho que precisa ser bem discutido. Eu acho que é algo para a gente também refletir e buscar algumas sugestões, né? Sobre essa questão da natureza, né, tem prevalecido uma ideia de que a comissão ela possui um caráter administrativo, pelo menos lá no tribunal, lá no TRF2, né, ela não possui um caráter jurisdicional, e isso acaba ensejando diversas discussões sobre o que ela pode ou não pode fazer e quanto que o juízo é ou não deferente a ela. É lógico que a presença, a existência por si só da comissão, do ponto de vista institucional, já dá um peso muito grande para a condução do diálogo, né? Então, quando a comissão recebe um caso, ainda mais estando sediada no tribunal, é natural que ela ofereça subsídios e mecanismos que façam a maioria dos juízes se autoconterem, né?
mas a falta de clareza assim, sobre essa interação, que eu acho que é um desafio para a gente pensar em termos de organização, é algo para se pensar. Porque, por exemplo, se a gente for discutir o fortalecimento, especialização muito grande das comissões, né, como é que a gente lida com os conflitos nos juízos? Né? Então, a gente acha... O que a gente vai pensar? Né? Todos os casos necessariamente tem que ir para a comissão ou o juízo pode conduzi-los? Né? Qual que é o melhor mecanismo, o fluxo desse diálogo entre a comissão e os juízos? Né? Porque a comissão ela é excelente para, de certa forma, formar, induzir mecanismos no judiciário, mas é ótimo que o próprio juízo também conduza esse tipo de diálogo, né, e de conciliação. Então a gente precisa entender, precisa pensar em como melhorar esses fluxos e como fazer também que essa atuação seja uma atuação até natural, né, sempre que houver esse tipo de conflito, que imediatamente isso já, né, no campo, no judiciário, no âmbito do processo judicial, isso se instala imediatamente, com ou sem a comissão, mas sempre com o apoio da comissão. Eu acho que é um tema para ser discutido e para ser pensado, né? Esse é outro ponto que eu gostaria de lançar. Então, já lancei aqui algumas questões assim, que eu acho importantes, né? A questão subjacente, né? O descompasso do CNJ com os tribunais, o equilíbrio entre os direitos envolvidos, a discussão sobre a natureza da comissão, e um outro ponto que eu gostaria que eu acho que é importante a gente refletir também é a questão da ênfase, né, que é própria da comissão na discussão eu tentei fazer tópico para ser na discussão conciliatória, né, foi muito falado aqui, que a ênfase é na conciliação, né, de aproximação, de trazer o executivo, trazer os órgãos e tal. Eu acho isso tem funcionado muito, se a gente contrapuser isso ao que ocorria antes, é muito bom. Uma preocupação que eu tenho, porém, é saber até que ponto, né, de que forma que a gente pode organizar a resolutividade dentro da comissão. O que eu quero dizer com isso, né? Eu fico muito preocupado, assim, o executivo, à medida que a comissão, né, dependendo da maneira como ela funcionar, se ela for muito deferente a forma como o executivo conduz determinada pauta, né, então, se ela buscar só conciliação, sem de alguma forma induzir ou instigar que os órgãos tenham certos comportamentos, há um risco de se esfriar muito esse procedimento e virar quase um inquérito civil público, né? Eu brinco lá com o pessoal do judiciário, né? No sentido de ser um inquérito civil público mal conduzido, né? No sentido de você jogar para lá, jogar para cá e o executivo, de certa forma, até administrar essa situação. Eu acho que as comissões elas têm que ter duas questões em mente. Uma é resolver, geralmente, a questão mais urgente, que é o conflito possessório, que está ali, de certa forma, identificar mecanismos de pacificação, seja por suspensão, seja por extinção das possessórias. E a outra, sim, e sempre que possível junto, buscar a discussão de fundo, que nem sempre é rápida, né? Que aí, muitas vezes, essa tem idas e vindas, né? O próprio Horto, por exemplo, já são 3 anos discutindo o caso. 2 anos. Não, 2 anos na comissão, 3 fora, né? Então, eu acho que esse é uma questão para se pensar, porque é claro que quando os resultados vêm, eles são muito estimulantes, né? Mas uma preocupação é que os órgãos responsáveis pelas políticas, a partir do momento que eles não são instados mesmo a fazer uma discussão de fundo sobre determinados temas, que eles possam ir administrando as comissões e aí chegar num ponto e falar, não, devolve o caso, não teve conciliação, né? Isso pode variar de acordo com linhas de gestão de governo, a maneira como determinado governo conduz a gestão. Então, aí você perde uma oportunidade, quando vai discutir a política que é subjacente, de pautar também, né, esses direitos envolvidos. Então, aí, se você fosse contentar com o argumento do executivo, falar, não dá para conciliar, eu não vou conciliar, eu não faço mais emissão na posse, como acontecia lá em determinado momento na reforma agrária, e falar, tá tudo bem, é um pouco problemático, né? Então, eu acho que é uma questão para a gente pensar. Um outro ponto que eu acho relevante, que tem a ver com
povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, é uma discussão que, dentro de uma perspectiva, se a perspectiva for conciliatória, de acomodação de interesses, um risco grande da gente lidar de uma maneira ruim com as noções de territorialidade, né, que são próprias desses grupos, né? Então, por exemplo, o próprio CNJ tem a resolução 454 de 22, a resolução 599 de 2024, que enfatizam muito a ideia da territorialidade desses grupos e a necessidade que isso seja considerado. Os processos judiciais nem sempre aparecem dessa forma, eles aparecem muitas vezes negando a própria condição étnica, muitas vezes dos grupos, às vezes gerando proposituras até na justiça estadual, e há uma dificuldade grande nisso. Aí vamos supor que você consiga que o caso chegue na comissão, né? A necessidade de levar em consideração todo esse debate da territorialidade é um desafio, principalmente se a gente ficar numa perspectiva muito salomônica, talvez, que às vezes é próprio dessas discussões e que é muito relevante, dado o nosso cenário, mas eu acredito que em relação ao tema da territorialidade, isso vai acabar aparecendo em alguns lugares mais que em outros, mas eu acho importante. A outra questão tem a ver com o minimalismo da atuação das comissões e o risco dos efeitos contraditórios, né? O que eu quero dizer com isso? Assim, né? Eu acho que, como eu disse, a gente tem que olhar para ver se... entender que a questão possessória sendo resolvida já é um grande avanço, né? Se você avança para discutir a política subjacente, é muito bom. Então a gente tem essa dupla perspectiva, né? Se vai ser minimalista ou se vai avançar para esse tipo de atuação. Mas mais do que isso, muitas vezes, né, os conflitos decorrem, por exemplo, de situações que já são fruto de violações muito diretas a bens jurídicos, né? Então, por exemplo, a grilagem dentro de uma terra pública, grilagem em assentamentos, né, que você há toda uma atuação preocupada em efetivar determinadas medidas, que uma determinada perspectiva da comissão pode gerar um efeito inverso ao que se busca, que seria a efetivação dos direitos, analisar a falta da política pública, a omissão do poder público. Então, isso é um cuidado que precisa ser colocado. Tinha outros pontos para falar, eu só queria terminar mencionando a necessidade, a partir de algumas experiências que a gente viu, uma necessidade de um melhor diálogo com os movimentos sociais, né, e com a população afetada. Eu acho que as visitas são muito boas, são muito importantes para conhecimento do conflito, é um salto de qualidade enorme. As inspeções, essa necessidade de sair do processo e se abrir e dialogar é muito importante, mas ainda acho que falta avançar nessa capacidade de desenvolver aquilo que está não sei se é artigo 13 da resolução, que fala das audiências públicas, né, nessa possibilidade de uma escuta bem ampla, bem aberta, que eu acredito que o judiciário pode ainda avançar nisso, tá? Em linhas gerais, são esses alguns pontos que eu queria dizer. Só vou falar mais uma coisinha, e acho que o CNMP a gente tem um campo importante para pautar essa discussão, não só na questão da comissão, como no debate sobre violência, sobre protocolos de atuação da polícia, em diálogo com as decisões da Corte Interamericana, né, sobre sistemas também de alerta de conflitos, de despejos violentos. Eu acho que são temas também importantes. Obrigado, gente. Obrigada, doutor Júlio.